Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o passo a passo completo do volume russo. E se você está gostando desse tipo de conteúdo que eu estou trazendo para vocês com a técnica passo a passo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim você fica por dentro de todo o conteúdo novo que eu posto por aqui. Então, meninas, a primeira coisa, eu começo higienizando o olho da minha cliente. Aqui eu tô usando a espuminha de limpeza da Sobelli e o pincelzinho descartável para higienizar todos os cílios de baixo para cima, da raiz até as pontas e a pálpebra também. Por quê? O cianacrilato, ele é o principal componente do nosso adesivo e ele não se adere em superfície suja. Então, a nossa pálpebra, os nossos cílios precisa estar completamente limpo. E aí, para tirar essa espuma de limpeza, eu venho com água e um lenço de papel descartável, tá? E aí eu tiro toda essa espuminha que eu usei para higienizar os cílios dela. Mas como eu gosto de higienizar 2 vezes, eu venho de novo com a espuminha de limpeza e o pincelzinho descartável higienizando esses cílios, porque assim a gente confere, né? A gente se certifica de que o cílio está realmente limpo, higienizando 2 vezes. Então, por isso que eu gosto de higienizar 2 vezes os cílios da cliente. Isso pode até ajudar a aumentar a retenção de quem está tendo problema de retenção, porque às vezes, como eu falei para vocês, o cianacrilato, ele não se adere em superfície suja. Então, se você não higienizar bem, o que pode acontecer? Ele pode não aderir direito naquele fio, e aí aquele fio da extensão de cílios soltar mais rápido do que era para soltar, tá? E aí, para tirar essa espuma de limpeza, eu venho de novo com a água e o lenço de papel descartável para tirar toda essa espuma de limpeza que eu usei para higienizar os cílios dela, que a gente precisa dos cílios completamente limpo. Então, se você deixar a espuma de limpeza, resíduo da espuma, também vai acabar deixando o cílio sujo, fora que a hora que ela abrir o olho pode incomodar o olho dela se a gente não tirar completamente essa espuma de limpeza. Por isso que eu venho enxaguando também de novo para tirar toda a espuma de limpeza completamente, tá? E aí já venho dando uma secadinha com o próprio papel para facilitar o nosso trabalho, né? Que depois eu vou vir com o ventiladorzinho e o pentinho para secar essa extensão, né? Para secar esses cílios e deixar os fios bem separadinhos para a gente começar a extensão. O próximo passo, a gente vai aplicar as fitinhas no olho da cliente. Eu gosto de aplicar as fitas e depois eu venho com o pad. Então, eu pego 2 pedacinhos de fita micropore, aplico um pedacinho do canto interno para o meio do olho na diagonal e o outro pedacinho do canto externo do olho para a diagonal também até o meio do olho. E aí, depois, em cima das fitas, eu venho com o pad. Sempre aplicando para baixo da linha d'água, tá? A gente nunca entra na linha d'água da cliente, porque senão, se ela falar, se mexer, pode acabar encostando dentro do olho e machucando o olho dela, causando algum tipo de irritação. E também, para prender bem esses pads, eu venho com a fitinha Transpore para prender o pad para baixo e para lateral também, ó, desse jeito aqui, para não acontecer dele andar para dentro do olho dela, tá? Porque isso pode incomodar a cliente, o olho fica vermelho. Normalmente é por isso que o olho da cliente fica vermelho após a extensão de cílios. Prendendo desse jeito que eu falei aqui para vocês, vocês viram que os cílios ficam todos aparentes e é muito difícil acontecer a irritação, né? É mais difícil de acontecer. O próximo passo eu venho com o primer, tá? Tô usando o primer da Supreme e 2 microbrushes e vou passando em todos os fios da cliente, de baixo para cima, da raiz até as pontas, tá? Tô passando aqui com os 2 microbrushes, que o primer ele deixa o fio mais alcalino. Os nossos cílios e a nossa cola, eles são ácidos. Então, para ter uma melhor aderência da cola com o fio, a gente precisa deixar esses fios mais alcalinos e isso a gente consegue através do primer. E como a gente precisa desses fios bem sequinhos, né? Porque a cola também não se adere em superfície úmida, molhada, então eu venho com o ventiladorzinho e a minha escovinha penteando esses fios também. Agora eu vou medir os cílios dela.
Peguei aqui um fio de tamanho 13, ó. Ele é maior que o fio dela natural. Vou pegar aqui o tamanho 12 só para vocês verem que é quase do tamanho do fio dela. Os cílios dela são cílios bem compridos. Então, eu vou fazer o mapping gatinho, que o mapping, o olho dela é um olho grande, então a gente consegue fazer um mapping gatinho. E vou usar o tamanho maior como o 13. Então, eu marco aqui o final da íris dela e quase o final do olho. E vou fazer aqui o tamanho maior, que é o tamanho 13, como eu falei para vocês. Aqui no canto externo, eu gosto de diminuir um pouquinho os tamanhos para não causar peso nesses fios que são mais fininhos, menores, né, mais frágeis. A não ser que você queira fazer um mapping gatão, né? Daí você termina com o tamanho 13. Mas aqui no caso eu vou diminuir para o 12, para o 11 e para o 10, porque ela tem uns fiozinhos que são menores aqui no canto externo do olho. E para o canto interno, eu vou dividir até o menor tamanho que eu tenho. Então, a minha caixinha de cílios, que é de volume russo, ela vai até o 7, então eu vou diminuir para o 12, para o 11, para o 10, para o 9, para o 8 e para o 7, que o canto interno, quanto menor a gente fizer ele, mais bonito e delicado ele fica. Então, eu vou começar aqui no 7, o ponto alto é o 13 e depois o finalzinho do olho eu vou voltar para o 10. Aqui eu vou dividir em camadas para vocês verem como facilita o nosso dia a dia. Então, eu peguei um pedacinho da fita 3M, a remoção sem dor, para peles sensíveis, tá? E vou pegar aqui o finalzinho do olho dela e vou dividir em duas camadinhas. E aí, a primeira camada eu venho tirando delicadamente de dentro da fita. E vou pegar outro pedacinho de fita, como ela tem bastante cílios e o olho dela é um olho grande, eu gosto de vir com duas fitinhas. Se é um olho menor, eu até venho com uma fita só, que dá certo também. Mas como ela tem bastante fios, o olho é grande, eu prefiro vir com duas fitinhas para separar melhor as camadas. Se você está gostando desse vídeo, está gostando de conteúdos como esse que eu estou trazendo para vocês, todo o passo a passo de como eu faço a minha extensão de cílios, já curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque assim você consegue ficar por dentro de todos os conteúdos que eu tô postando por aqui, que vamos combinar, meninas, que estão incríveis, hein? Mais um passo a passo aqui que eu tô trazendo para vocês em primeira mão e olha para vocês verem como esse passo a passo tá bem completo e tá com câmera de ótima qualidade, bem de pertinho. Tem muito curso por aí que não tem a qualidade desse vídeo aqui que eu tô postando para vocês aqui no YouTube de graça. Então, a única coisa que eu peço para vocês é para vocês curtirem o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com as amigas para todo mundo ver a qualidade desse vídeo, como vai ficar o resultado e como vai ficar lindo esses cílios, tá? Então, não esquece, hein? Clica aí no botão de curtir, se inscrever e ativar o sininho, que assim você fica por dentro de todas as novidades do mundo das lashes em primeira mão. Assim, dividindo em camadas, meninas, a acoplagem se torna muito mais prática, porque você tem uma melhor visualização dos fios, então o seu isolamento também se torna mais prático, mais rápido. E assim, tanto faz vocês acoplarem por cima ou por baixo. O que eu indico para vocês? Vocês testarem acopladas dos dois jeitos. Porque tem gente que tem mais facilidade de acoplar por cima, tem gente que tem mais facilidade de acoplar por baixo. Aqui não tem problema, você pode aplicar dos dois jeitos. É até bom você treinar a aplicar dos dois jeitos, porque na hora de fazer um capping, por exemplo, você consegue, né? Você sabe acoplar tanto por cima quanto por baixo e não vai ter dificuldade nisso, nessa parte. Aqui, como eu falei para vocês, eu tô fazendo o volume russo. Então, eu tô usando a espessura 0,07 e os meus fãs eu tô montando com 5 fiozinhos, tá? Eu gosto de deixar os fãs bem simétricos, então eu deixo a abertura igual, né? E deixo a quantidade de fios igual, porque se você ficar pegando a quantidade de fios aleatória, o que pode acontecer? Num olho fica mais cheio, no outro fica mais vazio, numa parte do olho parece que tem um buraco porque tá faltando fio.
Enfim, então eu gosto de deixar os fãs mais simétricos possíveis, tá? Tô colando assim aleatoriamente, porque para evitar os stickers, essa é uma das maneiras de evitar os stickers, tá? Então, assim, principalmente para quem tá iniciando, colar assim de forma aleatória, não um grudadinho do ladinho do outro, é muito mais fácil de evitar os stickers, tá? Então, cola um no tamanho 7, depois você vai para o tamanho 10, depois você vai para o tamanho 12 e assim por diante para evitar os stickers, tá? A gente cola, meninas, sempre lembra, tá? Meio milímetro longe da raiz, não cola muito próximo da raiz, porque isso pode dar uma irritação no olho da sua cliente, a cliente pode ter algum tipo de alergia. Então, a gente não cola na pálpebra. A extensão de cílios é sempre feita no fio natural. Então, a gente sempre aplica no fio natural meio milímetro longe da pálpebra para não encostar realmente na pele, tá? Da cliente. Aqui, como eu falei para vocês no começo do vídeo, ela tem um tipo de olho grande, então eu tô fazendo um mapping gatinho nela, mas o volume russo, ele pode ser feito em qualquer mapping, tá? Mapping. Pode ser o boneca, pode ser o esquilo, pode ser o gatinho, não tem problema nenhum. A gente pode usar ele em qualquer mapping. O que vai definir o mapping é o tipo de olho da cliente. Acabei a primeira camada, meninas, e agora o que eu vou fazer? Eu juntei duas fitinhas, uma de frente com a outra, e deixei cola só nas pontas dessa fitinha. E aí eu vou descer a primeira camada para eu conseguir preencher a segunda camada. Então, desci a primeira camada, né? Isolei aqueles fios. E agora na camada de cima, né? Eu vou tirar a fitinha para começar a fazer a camada de cima. Mas percebam que eu soltei só um pedaço dos fios dela, eu não soltei já de cara todos os fios. E por que eu fiz isso? Porque, como eu falei para vocês, ela tem muitos cílios natural. E aí, se eu soltar tudo de uma vez, vai ficar difícil para eu conseguir enxergar, vai ficar mais complicado de fazer o isolamento. Então, assim, meninas, a gente tem que usar tudo ao nosso favor para facilitar o nosso trabalho, facilitar o nosso dia a dia. Então, você tem as fitas disponíveis e você consegue aqui trabalhar em camadas, faz isso que eu tô falando. Pega duas fitinhas, né? No começo do vídeo eu falei pra vocês, pega duas fitinhas e vocês vão dividir os cílios em dois. Depois, na hora de fazer a segunda camada, você desce uma fitinha e deixa a outra ainda presa, porque isso facilita também a visualização, porque daí não vai ficar muitos fios ali perdido e você não sabendo em qual acoplar, tendo que procurar os fios. Porque esse procurar os fios é o que faz a gente perder tempo na hora de fazer a extensão de cílios. Então, as camadas ajudam muito, elas facilitam muito isso e ajudam a gente a diminuir o nosso tempo, porque a gente consegue ter uma melhor visualização dos fios e a gente consegue isolar aqueles fios mais facilmente, entenderam? E a extensão de cílios, para ela ser saudável, ela precisa de um isolamento fio por fio. A gente não pode, de jeito nenhum, aplicar a extensão de cílios em mais de um fio natural, porque isso pode prejudicar o ciclo de crescimento dos fios da cliente. Atrapalhando o ciclo de crescimento, fazendo esses fios caírem prematuramente, o que pode acontecer? Aquele fio pode chegar um dia a não nascer mais. Então, a gente não pode, de jeito nenhum, atrapalhar o ciclo de crescimento dos fios, porque isso não é saudável. E a extensão de cílios, ela precisa ser saudável, tá? Então, a gente isola fio por fio e aplica somente naquele fio natural. Aqui, meninas, eu vou juntar a primeira camada com essa segunda camada que eu fiz. Lembrando que eu só fiz a segunda camada de um lado por enquanto. Eu vou juntar as duas, por quê? Porque eu vou isolar de novo, igual eu fiz, usando a mesma fitinha. Eu vou isolar de novo toda essa camada que eu já preenchi, lembrando que só tem cola nas pontas dessa fitinha, no meio eu apliquei uma outra fitinha de frente para tirar a cola, né, para não ficar com cola nessa parte, para colar nos fios dela, para não acontecer de sair a extensão de cílios, de sair algum fio. E aí agora eu vou pro restante do olho, vou descer a camada do restante do olho e para fazer esse restinho de olho aqui para mostrar para vocês o resultado final. Então, aqui é a mesma coisa, depois de isolar todos os fios que eu já apliquei a extensão com a fitinha,
eu venho aqui nos fios naturais que estão sem a extensão de cílios, tá? E vou aplicando neles. Lembrando, meninas, que aqui eu tô montando os fãs manualmente, tá? Usando a espessura 0,07. Esses fios que eu tô usando são os fios da Nagaraco. E eu tô montando os fios manualmente. Tem pessoas que preferem cristalizar os fãs, principalmente quando é iniciante. Eu indico sim cristalizar os fãs quando se é iniciante, inclusive tem um vídeo aqui no canal onde eu explico melhor sobre a cristalização de fãs, como fazer, como funciona, aonde guardar o fio, por quanto tempo pode guardar esse fio cristalizado, tá? Então tem tudo nesse vídeo eu explicando sobre a cristalização dos fãs. E aí, quando você é iniciante e ainda não tem prática de montar o volume russo na hora do atendimento, eu indico sim que você que você cristalize os fãs, né? Deixa os fãs montadinhos e aí na hora do atendimento você só acopla nos cílios da cliente, tá? Aqui vocês podem ver, parecer que eu tô com os fãs cristalizados, mas o que eu faço? Eu não deixo o vídeo inteirinho aqui para vocês, comigo montando os fãs, porque senão esse vídeo ia ter 5 horas. Porque, meninas, demora, né? Os fãs, eles demoram um pouco mais para fazer. E eu tô gravando. E quando a gente grava, demora mais ainda, porque tem as luzes, tem as câmeras, tem um tripé que fica bem na minha frente. Então, assim, eu não consigo montar o fã e falar com vocês ao mesmo tempo e ficar aplicando a extensão de cílios. Então, eu faço pequenos cortes do vídeo para ele não ficar tão longo, senão também vocês não vão aguentar assistir ele inteiro. Lembrando também, meninas, que o volume russo tem clientes que não é indicado a gente fazer o volume russo, tá? Por conta de usar bastante fios, em fios mais frágeis, mais fracos, o ideal é a gente não fazer o volume russo, tá? Fazer algumas técnicas que não vão tantos fios, ou usar uma espessura menor como a 0,05, tá? Aqui eu tô usando a espessura 0,07, tô montando fios 5D, né, que são 5 fios em cada fãzinho, e vou aplicar esse fãzinho em cada fio natural, porque os fios dela são bem grossos e resistentes, como eu falei pra vocês. Agora é a hora de juntar todas essas camadas, para vocês verem, olha que lindo que ficou. Lógico, meninas, que às vezes, né, fica um fiozinho ou outro aqui fora do lugar. A gente tem que ir penteando para juntar essas camadas e aí eu vou preenchendo os fios que eu vejo que estão sem extensão de cílios. Mas vocês podem ver que é bem poucos fios. A extensão de cílios feita em camadas, ó, se vocês olharem por baixo, parece que não tem nenhum fio faltando. Mas olhando por cima dá para ver que tem um fiozinho ou outro que tá faltando extensão de cílios. Nesse fiozinho eu vou aplicar a extensão para não ficar faltando, né? Para quando começar a cair a extensão, não ficar buraco no olho da cliente. Mas lembra disso? Quanto mais a gente preencher a extensão de cílios, né? Quanto mais a gente preencher o fio natural da cliente, maior é a durabilidade dos cílios. Por quê? Você vai preencher 80% dos fios. Se ela perder 20%, ela vai voltar para você com 60% dos fios. Se você preencher 100%, se ela perder esses 20%, ela vai voltar com 80% dos fios. Então, isso facilita muito, né? Isso daí ajuda muito na retenção, porque ela vai voltar com bastante fios na retenção e a cliente vai gostar, né? Porque não vai ficar aqueles buracos nos cílios. Aqui, meninas, eu coloquei a fitinha assim para conseguir fazer melhor o canto externo dela. Que como eu falei para vocês no começo do vídeo, ela tem alguns fiozinhos mais fininhos aqui no final. Por isso que eu até diminuí de tamanho aqui o final do olho dela, o canto externo. Então eu pego essa fita para ir separando aonde já tem extensão de cílios para não me atrapalhar, para eu conseguir ter uma melhor visualização dos fios. As fitas, meninas, elas facilitam muito o nosso dia a dia, elas ajudam muito a gente, porque a gente consegue fazer isso que eu tô falando para vocês, ó. Vocês separam, ó, de novo, tô fazendo aqui. Vocês separam os fios que já foi aplicada a extensão de cílios para aplicar nos fios que ainda não foram aplicados. E isso facilita muito, porque daí você consegue puxar todos esses fios para um lado e aí você tem uma melhor visualização dos fios que precisam ser acoplados à extensão de cílios. E isso ajuda muito.
Quando eu falo para vocês, meninas, que eu tava falando sobre o preenchimento, vocês só não vão preencher os fios que estiverem na fase baby, né? Que são os baby lashes, que são fios mais finos, mais fracos, mais frágeis, são menores, mais clarinhos. Nesses a gente não aplica extensão de cílios porque a gente pode prejudicar o ciclo de crescimento deles também, porque eles não têm sustentação suficiente para aguentar um peso de uma extensão de cílios. Então, nesses a gente não aplica extensão. Agora, nos outros a gente pode aplicar em todos os fios, tá? Em todos os fios a gente aplica, porque daí a nossa retenção pode ser até melhor, porque daí a cliente vai voltar na manutenção com mais fios. Para fazer o canto interno, meninas, vocês também podem puxar uma fitinha, ó, para vocês terem uma melhor visualização do cantinho interno do olho dela. Inclusive, se você tem dúvidas sobre o canto interno, também tem vídeo aqui no canal onde eu falo melhor sobre o canto interno, tá? Onde eu explico como você pode, se você tem dificuldade, como que você pode melhorar o seu canto interno, como você pode deixar o canto interno mais fácil de fazer, porque o canto interno realmente é um pouquinho mais difícil. Então, né, ele dá mais trabalho, os fios são muito fininhos, o cantinho do olho a gente às vezes não consegue pegar direito com a pinça, então aí a gente consegue, eu tenho um vídeo aqui no canal explicando como fazer o canto interno mais fácil para vocês, tá? Agora eu tô finalizando já a extensão de cílios dela, vocês podem ver que ficou bem preenchidinho. O volume russo, como eu falei, é um volume bem legal para quem gosta de volumão assim. E aí eu tirei a fitinha aqui de cima porque eu vou secar esses cílios, né? E usar a escovinha para pentear esses fios, para deixar os fios bem alinhadinhos. E agora, meninas, eu vou começar a retirar o restante das fitinhas para mostrar o olho dela aberto para vocês. Lembrando que aqui para gravar para vocês, eu gravo um olho só. Por quê? Para não ficar virando a cabeça da cliente. Mas no meu dia a dia, eu faço os dois olhos ao mesmo tempo, tá? Então, como eu não fiz o outro olho ainda, eu não finalizei. Mas depois que o olho estiver pronto, os dois olhos estiver pronto, eu venho com o finalizador e a bruma, tá? Porque isso acelera o processo de cura, de polimerização da cola. Eu só não fiz isso ainda porque eu não fiz o outro olho. Depois que eu fizer o outro olho, aí eu vou finalizar. Agora, meninas, eu vou mostrar para vocês o resultado. Olha esse volume, que coisa mais linda que ficou. E lembrando que esse volume e mais outras 14 técnicas de extensão de cílios, eu ensino tudo no meu curso completo de extensão de cílios, passo a passo, do básico até o avançado. Tem apostila, tem certificado, é super completo. E eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição. Aproveita que tá valendo super a pena, você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre extensão de cílios. Então é isso, meninas, chegamos ao final de mais um vídeo e me conta nos comentários o que vocês acharam. Um beijo e até o próximo vídeo!